Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, e assim ficou Noemi desamparada. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porque já se ouviu falar que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras, do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e que o Senhor use de convosco benevolência, como vós usastes para com os meus filhos, e o Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido. E ela a beijou. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Volta, minhas filhas, porque vocês irão comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesses filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abeter-vos-ia de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga, e ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, e Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insista para que eu te deixes, para que não me obrigues a te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Vendo, pois, Noemi, que todo já estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, mas me chamais de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tens afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus queridos e amados irmãos e amigos que estão ligados conosco aí no seu lar, na sua casa, nos acompanhando através desse culto online. Nós temos esta noite diante de um texto, e eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Palavra esta muito conhecida de todos nós, e nós fizemos leitura de todo o capítulo de número 1, porque o capítulo por si próprio já se explica, mas eu quero trazer algumas lições para a nossa vida esta noite. Observe
que a Bíblia está dizendo que nos dias dos juízes que julgavam a Israel, todos nós somos sabedores que o período dos juízes se inicia depois da morte de Josué. Vai então iniciar o período dos juízes, que durou aproximadamente 350 anos e termina com a coroação do rei Saul, rei de Israel. Foi nesse período, foi nesse tempo que esse fato aconteceu. Observe que no tempo dos juízes, a Bíblia nos diz, foi um tempo em que o povo de Deus oscilava muito. Ora eles estavam bem com Deus, ora estavam distante do Senhor. Ora eles estavam firmes no propósito e na vontade de Deus, mas horas estavam distante do Senhor. E por muitas vezes o Senhor permitiu que a aflição, que alguns problemas e adversidades viessem sobre o seu povo para os torná-lo, a voltá-los ao caminho, o caminho da bênção, ao caminho do Senhor. Observe que nesse tempo, diz a Bíblia, nos dias dos juízes, diz a Bíblia que então, em Belém, diz a Bíblia que então voltou ou veio a falta de pão. É interessante você observar que a cidade de Belém, que significa casa do pão, veio faltar pão. E nós lemos o texto que esse homem, esse morador, diz a Bíblia que ele vai se levantar da terra de Belém e ele vai tomar a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos e vão descer para a terra de Moabe, que estava aproximadamente 80 quilômetros de Belém. É interessante você observar, porque o texto diz que Elimeleque, quando fica sabendo que na casa do pão não tem mais pão, que a crise chegou sobre a terra de Belém, em vez dele enfrentar a crise, em vez dele permanecer na cidade de Belém, que era a casa de pão, ele resolve pegar a sua família e ir para uma terra pagã, uma terra estranha. A primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, infelizmente, assim como Elimeleque, nós temos facilidade para fugir das crises. Observe que há uma crise de fome. Observe que há uma crise que veio sobre Belém. Mas em vez de Elimeleque permanecer, ele teve a capacidade, pois achou mais fácil fugir. E a Bíblia diz que ele foge para uma terra pagã. Eu gostaria de liberar uma palavra de Deus para você que está. Fácil você fugir sim. Hoje as pessoas que estão passando por problemas nos seus casamentos, e a crise chega, o problema no relacionamento chega, e as pessoas, em vez de enfrentar, em vez de resolver os seus problemas conjugais, preferem fugir por uma porta chamada divórcio. Existem pessoas que, infelizmente, até dentro das nossas igrejas, porque nós somos cabeças pensantes, ou seja, cada um pensa de uma forma, de um jeito, e nesses muitos haverão problemas, chegarão crises, mas algumas pessoas, em vez de resolver e de ficar e de permanecer, preferem fugir, preferem abandonar os caminhos do Senhor, porque é mais fácil fugir do que persistir, do que ficar. Observe que Elimeleque, ele prefere fugir da crise, em vez de permanecer. E a Bíblia vai dizer que a sua situação vai se tornar muito mais caótica.
eu quero liberar uma palavra de Deus para você que me ouve esta noite, diretamente do púlpito da nossa igreja aqui no Templo Sede, na Rua Moron 2560. Eu quero dizer que talvez, como se diz lá fora, esse problema do coronavírus que tem chegado e que muitos vão fugir, porque acha mais fácil fugir. Muita gente que está me ouvindo esta noite, que talvez esteja enfrentando problemas no seu relacionamento, muitos já preferiram fugir, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você que me ouve. Eu tenho certeza que você vai permanecer, você vai lutar, porque você sabe que tem um Deus todo-poderoso que lutará as nossas batalhas e nós sairemos vencedores para a glória do seu nome. Observe que esse homem, ele prefere fugir, e diz a Bíblia que chegando a esta terra, uma terra pagã, uma terra estranha, diz a Bíblia que ali ele vai falecer. Além de ele falecer, a Bíblia diz que os seus 2 filhos, Malom e Quilion, vão se casar com moças boamitas. Diz a Bíblia que então Malom vai se casar com Ruth, enquanto que Quilion vai casar-se com Orfa. Diz a Bíblia que novamente um problema vai chegar à casa de Noemi. Além do seu esposo que já havia falecido, Elimeleque, agora os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também falecerão nesta terra, na terra de Moabe. Diz a Bíblia que depois desse acontecimento, a Bíblia diz que agora Noemi já sem expectativa, que agora Noemi já sem esperança, porque ainda quando estava na terra de Belém, eles só tinham falta de pão, só havia apenas a crise financeira. Mas agora, além da crise financeira, há um problema de morte na sua casa. Mas não apenas a morte do seu esposo, mas também a morte dos seus 2 filhos. E a Bíblia diz que então 10 anos se passam na terra de Moabe. Então chega a notícia que a terra de pão voltou a ter pão novamente. E eu quero glorificar a Deus por esta palavra. O que, pastor Claudinei, o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a crise não dura para sempre. Estou querendo dizer que o caos não dura para sempre. Glórias a Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que está me ouvindo nesse momento, e quem sabe você esteja enfrentando algum tipo de crise, seja ela no seu relacionamento, seja ela na sua família, seja ela espiritual, seja ela financeira. Mas eu quero profetizar esta noite sobre você. Fica tranquilo, as crises não vão durar para sempre, elas têm prazo de validade vencido, e eu quero profetizar que Deus tem uma história de vitória ainda para você. É interessante o que o texto está dizendo, que agora chega a notícia que na terra de Belém, que outrora tinha passado por um tempo de crise, agora está voltando a ter pão na terra de Belém. Então diz a Bíblia Sagrada que ela vai se levantar na terra de Moabe. Agora ela não tem mais o seu esposo, agora ela não tem mais os seus 2 filhos, agora ela apenas tem as suas 2 noras. E diz a Bíblia que ela resolve voltar para a terra de Belém. Voltando à terra de Belém, diz a Bíblia que quando chega na fronteira, ela vai olhar para as suas 2 noras e vai dizer: minhas noras, olhem para mim, eu já sou velha, eu já não vou poder me casar novamente. Ainda que eu me casasse, eu não poderia gerar filhos, e ainda que eu gerasse filhos, porventura vocês esperariam até que ele crescesse para se tornar os vossos maridos? Não, filhas minhas, voltai para suas casas, voltai para a casa de seus pais, voltai para os seus deuses, mas não me sigam, deixe-me voltar só com a minha tristeza.
Observe que o texto que lemos diz que então uma das noras, que se chamava Orfa, vai olhar para a sua sogra Noemi e vai dizer: é verdade, a senhora já não tem mais nada para nos oferecer. Eu voltarei à casa de meu pai, eu voltarei aos deuses que antes eu servia. Mas a Bíblia diz que em contraproposta, Ruth vai olhar para a sua sogra Noemi e vai dizer: por favor, não insistas comigo, porque eu não voltarei atrás, eu não voltarei para a casa de meus pais, muito menos para os deuses que eu servia. Mas eu irei contigo, porque aonde tu ires eu estarei, aonde tu pousares ali pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus. Glórias a Deus. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? É que é interessante que a Bíblia diz que Orfa voltou, Ruth, porém, prosseguiu. E quando nós lemos e estudamos acerca de Orfa, que voltou atrás, que voltou aos seus deuses, é o único texto que você encontra a Bíblia falando acerca de Orfa. Porque para quem volta atrás, a história termina. Glória! Para quem retrocede, a história tem final. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você que me escuta esta noite. Para quem avança, para quem prevalece, para quem continua, tem histórias para contar. Observe que a Bíblia não vai falar mais de Orfa, porque quando ela deseja e retorna para os seus deuses, para a sua casa, ela retorna para trás, a sua história termina. Mas em contraproposta, se você ler as páginas seguintes, você vai encontrar Ruth, a sua história vai continuar, porque até na genealogia do Messias vai aparecer o seu nome, porque para quem continua, a história continua. Há uma palavra de Deus que vai até você onde você está. Se você desanimar, meu querido amigo, se você desistir, minha querida irmã, a tua história vai terminar nesse fracasso, nesta tristeza. Mas há uma palavra de Deus para você: prossiga, caminha, porque tem uma história de vitória, tem uma história de sucesso para a sua vida. Glórias a Deus. Eu estou sentindo graça nesta palavra, e eu sei que esta palavra nós não estamos jogando ao vento, mas que tem uma direção certa a um coração que esta noite precisava ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo para você: para quem retorna, a história termina, mas para quem avança, a história continua. Observe que a Bíblia vai dizer que Orfa volta para trás e a história acaba ali, mas a Bíblia diz que Ruth permanece, continua, e a sua história continua. Diz a Bíblia, meus irmãos, que quando eles chegam na terra de Belém, aquelas duas mulheres, e olha que coisa interessante nós aprendemos com Ruth. O que, pastor? Fidelidade. Porque a Bíblia está dizendo que Noemi não tem mais nada para oferecer. Noemi não pode dar mais filhos. Pastor Claudinei, o que é que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer, seguir Noemi na lógica parece coisa de louco, porque Noemi não pode oferecer nada. Ela não tem terra, ela está pobre, ela não tem esposo, ela não tem filhos. Aí Deus me trouxe uma palavra ao meu coração para dizer para você esta noite. Sabe qual tem sido a minha oração? É que Deus levante pessoas que caminhem com você, não por aquilo que você pode oferecer, glória, mas a minha oração tem sido que nesse tempo de crise, que nesse tempo de lutas que nós estamos passando, Deus vai levantar pessoas que caminharão ao teu lado,
não por aquilo que você pode oferecer, mas caminharão contigo simplesmente por ser teus amigos de verdade. Observe que enquanto você tinha festa para oferecer, haviam pessoas. Observe que enquanto você tinha condições para oferecer, você tinha amigos. Mas quando a crise chegou, e escute uma palavra de Deus esta noite, sabe por que as crises chegam? Para Deus revelar os nossos verdadeiros amigos, aqueles que realmente estão conosco, não apenas interessado em alguma coisa que você possa dar, mas que realmente está ao teu lado por aquilo que você é. Há uma palavra de Deus para você esta noite. Deus está levantando pessoas hoje que caminharão ao teu lado não por aquilo que você pode oferecer. Deus vai levantar pessoas que caminharão contigo simplesmente porque são fiéis a esta amizade. O glória ao nome de Jesus. Observe que a Bíblia vai dizer que Noemi não tem nada para oferecer. Ruth poderia dizer: olha, sogra, a senhora não tem mais filhos, a senhora está velha, mas eu caminharei contigo, não por aquilo que você tem, mas eu caminharei contigo pela fidelidade que Deus me deu para você. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus levantará pessoas fiéis para caminhar ao teu lado. Deus levantará pessoas para caminharem contigo. Eu sei que eu estou pregando esta noite para gente que está com o coração ferido. Eu sei que eu estou pregando esta noite para pessoas que estão com a alma machucada, porque alguém falou que caminharia contigo, mas quando a crise e os problemas chegaram, te abandonaram. Eu sei que eu estou falando com pessoas que quando você estava bem, lhe juraram que caminhariam com você até o fim, mas que quando o vento soprou, lhe abandonaram na primeira oportunidade. Mas há uma palavra de Deus. Deus está levantando nesse tempo de crise, Deus está levantando pessoas fiéis e sinceras que vão lhe estender a mão. Glória! Eu estou recebendo graça de Deus nesta palavra, e eu volto a profetizar para alguém que está me ouvindo nesse tempo de crises. Deus está levantando pessoas fiéis para caminhar com você. Observe que a Bíblia diz que órfã volta para trás, porém Ruth caminha e permanece com Noemi. Ao chegarem à terra de Belém, a Bíblia diz que então as pessoas olhavam e diziam: porventura não é esta Noemi, a mulher que era esposa de Elimeleque, que tinha fazendas, que tinha terras? Porventura não era esta que era mãe de 2 filhos? Agora está empobrecida, agora volta com 2 atestados de óbito, ou melhor, 3 atestados do seu esposo e dos seus 2 filhos. Porventura não é esta? Observe o que vai chamar a atenção das pessoas. Não é a vitória de Noemi, mas o que vai comover a cidade de Belém é o caos, é o fracasso na vida de Noemi. Por isso ela diz o seguinte: não me chamem mais de Noemi, agradável, feliz, mas me chame de Mara, amarga, porque tudo isso me sobreveio, porque foi a mão do Senhor. Tem uma palavra de Deus, viu? Quem foi que disse que todas as coisas de ruim é permissão de Deus? Quem foi que falou que o caos e que tudo que está dando errado é porque Deus não gosta de você? Noemi está dizendo: foi tudo que aconteceu porque foi a mão do Senhor, o Todo-Poderoso se revoltou contra mim.
E tem pessoas que estão me ouvindo esta noite e que estão vivendo, passando por luta, por problemas, e você está dizendo, você está passando por isso porque é o Senhor que quis, porque o Senhor não gosta de ti. Aí Deus me trouxe esta noite para te dizer, entenda que há um propósito de Deus para a tua vida. Glórias a Deus. É que você só está conseguindo olhar esse momento, mas lá na frente tem algo extraordinário de Deus, que Ele fará na sua casa. Se você recebe esta palavra, você pode glorificar a Deus aí na sua casa, mas eu estou sentindo graça de Deus para te dizer, olhe não para o momento agora, mas olhe para o que Deus tem para fazer na sua vida lá na frente. A Bíblia vai dizer que agora na terra estava se iniciando o tempo da cega. Diz a Bíblia que então Ruth vai falar com a sua sogra, dizendo, deixa-me ir até as cegas, deixa-me ir até os campos, porque a lei de Moisés dizia que os trabalhadores, que os donos da terra, que os fazendeiros, quando faziam uma colheita, deveriam deixar cair alguns grãos, para que os pobres, para que os necessitados, aqueles que tinham necessidade, ajuntassem. E a Bíblia diz que vai para lá Ruth para colher os rasbiscos da terra. Mas olha que coisa interessante, nesse tempo Deus começou a mudar a história daquela família. E eu quero glorificar a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele homem que se chamava Boaz, que significa força, que significa vigor, sim, a Bíblia diz que ele vai remir, vai ser aquele que vai tomar a Ruth e vai mudar a história da família de Noemi. Olha que coisa interessante, porque a Bíblia diz que Ruth era casada com Malom, e o nome Malom significa doença, o nome Malom significa enfermidade, só que Boaz significa força, vitória. Aí eu aprendi um segredo na minha vida, qual pastor? Às vezes é necessário Malom morrer para Boaz chegar, aleluia. Às vezes é preciso Malom morrer, porque se Malom não morre, Boaz não pode entrar na sua vida. Aí é necessário com que Malom morra, porque Deus tem um Boaz preparado lá na frente. Olha que Malom significava doença, enfermidade. Aí Deus precisa matar Malom para que Boaz chegue. Há uma palavra de Deus para você esta noite. Pare então de querer desenterrar Malom. Quem sabe Malom já morreu, já foi sepultado, já esteja cheirando mal, já esteja em estado de decomposição, de putrefação. Mas às vezes nós voltamos nesse passado e queremos desenterrar novamente Malom. Aí Deus me usa esta noite para te dizer, não desenterra Malom. Malom já morreu, Malom já está em estado de putrefação. Foi Deus que permitiu que Malom morresse. Sabe por quê? Porque ele tem um Boaz. Glória. Entenda esta palavra esta noite. O problema nosso é que a gente gosta e quer desenterrar Malom. Coisas pequenas que ficaram no passado, situações que já foram enterradas, problemas pequenos que nós já sepultamos, mas nós de vez em quando voltamos e queremos cavar, queremos mexer no túmulo para desenterrar Malom. Mas Deus está usando a minha boca esta noite para te dizer, não mexe com Malom, Malom já morreu, porque se Malom não morre, Boaz não pode chegar. Mas eu vim profetizar, fica tranquilo, tem um Boaz de Deus vindo aí, glória, tem uma força revigorante de Deus chegando para a tua vida esta noite, aleluia.
Fica tranquilo, eu vim profetizar esta noite. A tua história não vai terminar, assim como a história de Noemi não terminou no fracasso, não terminou na derrota, mas Deus tinha escrevido uma história de vitória para a sua vida. Eu quero esta noite, em o nome de Jesus, liberar uma palavra de Deus para você. O tempo da crise, o tempo dos problemas, eles vêm para revelar quem realmente está do nosso lado. O tempo da crise, o tempo dos problemas, eles não podem permanecer para sempre. E é necessário que Malom morra para que Boaz chegue. A Bíblia vai dizer que então ela vai alcançar o favor, a graça de Boaz. Boaz aponta para Cristo, o nosso remidor, porque Ruth, ela é uma moabita, ela é de um povo estranho, pagão, mas a Bíblia diz que Boaz achou graças, alcançou o seu favor em favor de Ruth. Jesus um dia, assim como Boaz olhou para nós, e nós estávamos jogados, perdidos, e a Bíblia diz como ovelhas sem pastor, mas Deus olhou por você, assim como Boaz olhou para Ruth, assim como sentiu misericórdia de Ruth, e estendeu o seu manto. E a palavra manto, em uma das suas significados, fala de asa. É como se o nosso Deus colocasse as suas asas sobre a Ruth. Há uma palavra de Deus, aleluia. Deus esta noite está passando o seu manto, a sua asa sobre você. É por isso que o salmista disse que a peste não chegaria à nossa casa, à nossa tenda, mas que debaixo das asas dele nós seríamos guardados. Há uma palavra de Deus para você, fica tranquilo. Deus vai mudar a tua sorte, e a Bíblia vai nos dizer que então esta mulher vai entrar até na genealogia de Jesus. Que coisa gloriosa! Sabe por quê? Porque ela não desistiu, porque ela não voltou atrás. Órfã, você pode ler as páginas da Bíblia, não aparece mais o seu nome, porque para quem volta, a história apaga. Mas há uma palavra de Deus, prossiga, viu? Caminha, continue caminhando. Mas pastor, é tanta luta, pastor, é tantos problemas, pastor, são tantas adversidades. Aí Deus está dizendo para você caminhar, porque para quem continua, tem história de vitória para contar. A tua história será lembrada, não a história de alguém que morreu no caos, não de alguém que morreu no meio da prova, das batalhas, mas a tua história será contada de alguém que até passou pela provação, mas saiu vitorioso para a glória do nome de Jesus. Dentro de 1 minuto,